Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que alegria! Chegamos aos 30 mil inscritos e eu fico muito feliz, agradeço a você. Você é a razão deste canal estar crescendo, deste canal estar alcançando mais pessoas, desse canal estar fazendo a diferença na vida de pessoas. Eu agradeço a você que acompanha o nosso conteúdo, que compartilha o nosso conteúdo, que ora por mim, que pede a Deus que continue abençoando este ministério. Além das 14 igrejas que eu cuido, eu desenvolvo esse ministério aqui de auxílio em questões teológicas. Então, eu fico muito feliz por você fazer parte desta família que já chegou aí aos 30 mil inscritos. Continue compartilhando o nosso conteúdo. Você pode se inscrever aí no canal Fala Sério Pastor. Você pode também me seguir no Instagram, PR Eleazar. É do jeito que está aparecendo aí, tá? Eleazar. Então, você me segue aí nas redes sociais, você pode enviar suas dúvidas, pode mandar um videozinho com a sua dúvida e a gente vai colocar você aqui no canal para participar com a gente, tá bom? Fica com a gente aí até o final, tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser uma bênção para você. Muito bem, meus amigos, eu preparei o vídeo de hoje com muito carinho, com muita dedicação. Olha, confesso para você que foram horas e horas de estudo no meu período aí da manhã, que é o momento que eu tenho para estudar. Eu gastei muito tempo nos últimos dias aí pesquisando, coletando informações para passar para vocês um dos melhores conteúdos em mídia, em vídeo, acerca do Arcanjo Miguel. Eu não vou dizer, naturalmente, que é o melhor vídeo que você vai ver sobre o Arcanjo Miguel, mas com certeza eu quero que esse material seja um dos melhores materiais que você vai encontrar acerca do Arcanjo Miguel. Nesse vídeo nós vamos desconstruir os principais argumentos que são utilizados contra a doutrina bíblica ensinada pela Igreja Adventista acerca do Arcanjo Miguel. Os principais argumentos são estes. O primeiro argumento: Miguel é chamado de príncipe e Jesus não pode ser um príncipe porque ele é rei. Então, alguns teólogos usam esse tipo de argumento aí. Ora, como é que Miguel vai ser Jesus Cristo se Miguel na Bíblia é chamado de o grande príncipe, um príncipe? Jesus não é príncipe, Jesus é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Como é que pode, então, Jesus ser comparado a um príncipe? Então, nós vamos analisar este argumento. O segundo argumento, que é bastante utilizado pelos que negam este ensinamento bíblico, é este aqui. Miguel, ele é um anjo, e um anjo é criatura, Jesus é criador. Como é que pode o arcanjo Miguel ser Jesus, se Jesus ele é o criador e um arcanjo é um anjo? Então, Jesus não pode ser anjo porque ele não pode ser criatura, não é? Então, esse é um tipo de argumento que é utilizado e a gente vai fazer uma análise desse argumento também. O terceiro argumento que é usado é esse aqui. Miguel não tem autoridade para repreender o mal, para repreender Satanás. Por isso, lá em Judas 9, ele diz que o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus Cristo, ele diria, eu te repreendo, porque Jesus tem autoridade. E, naturalmente, Miguel ali, ele fez uso da autoridade de outro, portanto, não pode ser Jesus. E um último argumento que é utilizado é o argumento de que os adventistas ensinam que Miguel é Jesus baseados em Ellen White. Então, nós adventistas ensinamos que Miguel, o arcanjo Miguel, é Jesus com base não na Bíblia, mas com base em Ellen White. Nós vamos analisar ponto por ponto e vocês irão perceber que estes 4 pontos aí, na verdade, são argumentos extremamente falaciosos. Argumentos que não se sustentam à luz da Bíblia e à luz de uma verdadeira teologia. Eu vou começar de trás para frente aqui, ou talvez eu não siga uma ordem exata, mas eu vou começar com este último argumento. Os adventistas ensinam que o arcanjo Miguel é Jesus com base em Ellen White. Ora, eu já disse em outros vídeos aqui no canal que nenhuma doutrina, nenhum ensinamento adventista, ele é baseado em Ellen White. As nossas doutrinas, elas se baseiam na Bíblia, na palavra de Deus. E não é diferente quando nós falamos acerca do arcanjo Miguel. Mas as pessoas insistem em dizer que não. Os adventistas acreditam no arcanjo Miguel como Jesus por causa de Ellen White. Eu já disse em outros vídeos aqui
que vários teólogos não adventistas acreditam que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Alguns até me perguntaram, então cita o nome de algum aí. Então, eu resolvi citar, eu resolvi mostrar. O primeiro deles, Matthew Henry, ele foi um comentarista da Bíblia, o pastor presbiteriano inglês, e ele ficou bastante conhecido pelo seu comentário do Antigo e do Novo Testamento, o comentário de Matthew Henry, um comentário que leva o seu nome. O segundo teólogo não adventista que eu quero citar para vocês é o teólogo Thomas Adams. Thomas Adams ele foi um clérigo inglês e um pregador bastante reputado. Ele foi chamado de o Shakespeare dos puritanos por Robert. Então, é um indivíduo aí bastante conceituado, um teólogo bastante respeitado. O terceiro teólogo não adventista que eu quero citar para vocês, que acreditava que Miguel, o arcanjo Miguel, era Jesus, é nada mais, nada menos que João Calvino. Bom, é muito interessante ver, por exemplo, um presbiteriano dizer para nós que nós acreditamos no arcanjo Miguel com base em Ellen White, quando o fundador, quando o principal expoente do presbiterianismo, João Calvino, acreditava da mesma forma. E quem foi João Calvino? Um grande teólogo francês que teve uma influência gigantesca no período da Reforma Protestante. Tá? João Calvino acreditava que o arcanjo Miguel era Jesus. O próximo teólogo que eu quero citar para vocês chama-se Joseph Benson. Ele foi um ministro metodista, um dos líderes do movimento durante o tempo do fundador do metodismo, John Wesley, que também era um apologista do metodismo. Então, eles foram contemporâneos e ele é um dos teólogos que também acreditava que o arcanjo Miguel era Jesus Cristo. O próximo teólogo foi Ernest Hengstenberg. Ele foi um acadêmico do século XIX, professor de teologia e também um dos líderes da ala conservadora da Igreja Luterana. Para ele, a única fonte de verdade era a Bíblia e qualquer desvio significava um passo em direção ao ateísmo. Ele foi editor de um jornal que atacava teólogos liberais e também racionalistas. E ele foi um acadêmico famoso. Hengstenberg acreditava que o arcanjo Miguel era Jesus. O próximo teólogo chama-se Johann Peter Land. Ele foi um teólogo calvinista, de origem camponesa, mas também bastante conceituado no meio evangélico. Este teólogo que eu vou apresentar agora é extremamente conhecido em todo o meio evangélico por ser um grande pregador. Um homem que tem sermões aí espalhados pela internet e até hoje pessoas se espelham nele. O nome dele, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador batista, reformado britânico, e desde o início do seu ministério, o seu talento para a exposição de textos bíblicos foi considerado extraordinário. A sua experiência na pregação das Escrituras lhe renderam o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Spurgeon escreveu vários livros, particularmente na área devocional. Portanto, é mais um teólogo aí, Charles Spurgeon, que acreditava que o arcanjo Miguel era Jesus. Eu estou citando estes teólogos, mas depois eu vou mostrar todas as citações onde eles mencionam, tá? Que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel era a mesma pessoa. Eu estou mostrando esses teólogos aí para que você que está me assistindo entenda que essa não é uma visão exclusiva adventista, tá? O próximo teólogo chama-se John Gill. John Gill ele foi um ministro batista e ele recebeu da Universidade de Aberdeen o diploma de doutor em divindade. Doutor em divindade, minha gente. Ele também é autor de um comentário bíblico que do Novo e do Antigo Testamento conta aí com cerca de 9 volumes. O homem era doutor em divindade. Será que ele entendia do assunto? Parece que alguns hoje querem saber mais do que estes grandes homens do passado. O próximo teólogo é nada mais, nada menos que John Wesley, o pai do metodismo. John Wesley ele foi um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico, líder e precursor do movimento metodista. John Wesley foi um grande pregador, um grande teólogo, e ele acreditava que o arcanjo Miguel era o Senhor Jesus Cristo. O teólogo que eu vou mostrar a seguir chama-se Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards foi um pregador congregacional, teólogo calvinista
e missionário aos índios americanos. Ele é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Há um sermão que foi pregado por Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que se tornou um clássico nos Estados Unidos. E esse é mais um teólogo, pregador, que ensinava que Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel, uma só e a mesma pessoa. O próximo teólogo é Thomas Scott. Thomas Scott ele era anglicano e é conhecido principalmente por seu trabalho mais vendido, um comentário sobre a Bíblia inteira, e como um dos fundadores da Sociedade Missionária da Igreja. Mais um teólogo aí que acreditava que o Arcanjo Miguel era Jesus. Quero citar para vocês também Adam Clarke. Adam Clarke foi um teólogo metodista britânico, estudioso da Bíblia, e ele é recordado principalmente por escrever um comentário sobre a Bíblia que ele levou 40 anos para que fosse concluído. Não era um menininho que começou a escrever por aí e achou bonitinho, eu vou escrever. Não. A obra dele levou em torno de 40 anos para ser concluída. Adam Clarke acreditava que o Arcanjo Miguel era Jesus. Finalmente, eu quero citar para vocês Thomas Harris. Thomas Harris foi um anglicano, ministro anglicano, e ele é uma das principais figuras do reavivamento evangélico do século XVIII. Harris, ele publicou várias obras em prosa, incluindo Princípios e Prática Evangélicos, A História da Igreja, Tradução do Novo Testamento e um comentário sobre a Bíblia Sagrada. Muito bem, você percebeu que eu não citei apenas um teólogo, não é? Não adventista, eu citei aí vários. E olha, deixei de lado alguns, porque senão esse vídeo ia ficar muito grande. Eu deixei de lado alguns teólogos, alguns acadêmicos, coloquei apenas os principais. Para que você percebesse que essa não é uma ideia exclusiva adventista. Na verdade, parece que o mundo evangélico atual esqueceu-se das suas raízes, esqueceu-se dos seus pioneiros, daqueles que deram origem ao protestantismo. Mas vamos adiantar aqui, vamos avante, porque eu quero mostrar para vocês agora os textos destes homens que eu mencionei, os textos deles falando acerca do Arcanjo Miguel. Vamos começar por Matthew Henry, que disse: Miguel significa quem é semelhante a Deus, e seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador. Cristo representou os filhos de nosso povo em lugar como um sacrifício, suportou a maldição por eles para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono de graça, ou no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra, e ele aparecerá para a redenção completa de seu povo. Há outras passagens de Matthew Henry falando sobre o Arcanjo Miguel como sendo Jesus Cristo. Eu quis citar apenas esta. Na sequência, o teólogo Thomas Adams, que diz: de fato, Cristo é o Arcanjo Miguel ali mencionado, pois não se pode dizer que os anjos abençoados sejam anjos de um Miguel que não seja Cristo. Você viu aí Thomas Adams também dizendo categoricamente que o Arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver o que João Calvino disse. João Calvino disse o seguinte: alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não vejo motivo para discordar desse parecer. Como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Jesus Cristo, à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa de seu povo eleito. João Calvino aí defendendo que Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Próximo teólogo, Joseph Benson, ele declarou que a descrição de Miguel, conforme encontrada na Bíblia, evidentemente indica o Messias. Já o teólogo Ernest Hengstenberg, ele diz o seguinte: as duas passagens do Novo Testamento em que Miguel é mencionado servem para confirmar o resultado que já se chegou, que Miguel ali referido não é outro senão o Logos, o que já foi provado no meu comentário sobre esta passagem. Eu coloquei apenas esse texto, não quis colocar o outro comentário dele, mas ele claramente diz, olha, Miguel é o Logos, é Jesus Cristo, a palavra encarnada. Johann Peter Lenz, ele diz o seguinte: entendemos que Miguel, desde o começo, seja Cristo em traje guerreiro contra Satanás. Temos demonstrado em outros lugares que o Arcanjo Miguel
é uma imagem de Cristo, vitorioso combatente. Cristo é um arcanjo na sua qualidade de juiz, e ele aparece como juiz não só no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Que impressionante esse comentário. Que coisa, não é? Isso aqui não é teólogo adventista não, tá? Continuando, vamos a Charles Spurgeon, aquele grande pregador. Ele dizia: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais muito acima dos principados e potestades. Ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus. Tu, anjo da presença de Jeová, a ti esta família oferece os seus votos de manhã. Que coisa impressionante, que texto lindo deste grande pregador. Jesus Cristo, tu és o Miguel, o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, grave esta informação. O próximo teólogo é John Gill, e olha que texto impressionante esse homem escreveu. Miguel não é outro senão o Cristo, Filho de Deus, um anjo incriado, que é um ou o primeiro dos principais príncipes, superior aos anjos em natureza, nome e ofício. Ele veio para ajudar Gabriel, não como uma criatura semelhante, mas como o Senhor dos exércitos, não como um soldado camarada, mas como general dos exércitos do céu e da terra, superior a ele em sabedoria e força. E ele o ajudou, dando-lhe bons conselhos e instruções, que ele, ao segui-los, teve êxito. Que texto poderoso! Que texto poderoso! Eu fiquei impressionado quando eu li o que John Gill escreveu. Que compreensão tão clara acerca da Bíblia. E ele parece já refutar, parece que ele aqui já está argumentando contra aqueles que diziam que, mas se Jesus ele é anjo, como é que ele pode ser o Criador? A gente vai falar um pouco mais disso à frente, mas você já pega aí esta luz que o John Gill nos trouxe, tá? Que coisa impressionante, que texto lindo. Próximo teólogo é o teólogo John Wesley, e olha o que ele disse, comentando sobre Daniel 10, verso 13, que diz, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, Wesley chega a comentar, supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer Cristo. E aí alguém pode dizer, mas aí, John Wesley, ele diz que supõe-se, ele não está afirmando nada. Calma, vamos continuar vendo os próximos comentários dele sobre ali o livro de Daniel. E no comentário que ele faz de Daniel, capítulo 10, 21, onde diz que Miguel, o vosso príncipe, Wesley ele comenta, Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. Bom, aqui agora já não é uma suposição, já é uma afirmação. Quando o texto diz Miguel, vosso príncipe, ali em Daniel capítulo 10, verso 21, John Wesley diz Miguel, Cristo, que é o protetor de sua igreja. E comentando ainda sobre o capítulo 12 e o verso 1, que diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Wesley comenta, portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Claramente ele identifica o arcanjo Miguel como o Messias prometido. Jonathan Edwards, veja o que esse grande pregador e teólogo disse. Quando Lúcifer se rebelou e se estabeleceu como uma cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e afastou um grande número de anjos, o Filho de Deus manifestou-se como uma cabeça oposta e apareceu graciosamente para dissuadir e conter por sua graça os anjos eleitos de ouvir a tentação de Lúcifer, de modo que eles foram mantidos e preservados da destruição eterna, nesse momento de grande perigo, pela graça livre e soberana distintiva de Cristo. E continua, os anjos eleitos juntaram-se a ele, o glorioso Miguel como seu capitão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. E então foi literalmente verdade o que se cumpriu depois figurativamente. Eu acho muito impressionante que estes homens, que até agora eu tenho mencionado, eles não seguiam Ellen White, nem leram Ellen White, mas quando eu leio textos como o de John Gill, texto como esse de
Jonathan Edwards, parece que eu estou lendo o livro História da Redenção, que é tanto criticado, não é? Que coisa impressionante. Parece que estes homens tiveram assim uma iluminação especial dos céus para escrever coisas tão preciosas, extrair da Bíblia coisas tão preciosas e que as pessoas hoje parecem não conseguir enxergar. Vamos ver o que diz o próximo teólogo, Thomas Scott. Thomas Scott disse: Miguel significa quem é como Deus. E este nome, com o título de O Grande Príncipe que defende os filhos do seu povo, aponta mais claramente o Salvador divino e não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. Veja que ele faz claramente uma distinção entre Miguel, o arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo, com demais anjos que são criados, que são criaturas. A compreensão que esses homens tinham é algo espetacular, é algo fenomenal. Mas vamos continuar. Adam Clarke. Veja o que Adam Clarke disse. Miguel era o filho homem que a mulher deu à luz, como é evidente a partir do contexto. Miguel, ele é o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. Viu aí? Aquele texto apocalíptico que aponta o filho da mulher, que todos nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, ali, que nasce da mulher e que é perseguido pelo dragão. Ele diz: este é Miguel, Jesus Cristo. E ele termina citando, inclusive, o próprio texto de Daniel, capítulo 12. Finalmente, Thomas Harris, ele disse o seguinte acerca do arcanjo Miguel: Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo de grande tribulação, ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre seus inimigos, quando todo o que estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro será libertado do poder do mal para sempre. Esse aqui é um comentário de Thomas acerca de Daniel capítulo 12, verso 1, que cita Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor de seu povo. Mas como é que ele diz? Cristo é este grande príncipe que se levanta em favor de seu povo. Claramente, portanto, nós temos aqui mais um teólogo. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Para você que anda dizendo por aí que os adventistas acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus com base em Ellen White. Todos esses teólogos que eu citei até agora, todos eles também seguiram Ellen White? Porque o que me consta, boa parte, a maioria, se não todos estes que eu citei aqui, nasceram antes de Ellen White, talvez foram contemporâneos dela, mas eu não me recordo de nenhum destes ter sido influenciado por Ellen White. E agora? Esses teólogos inventaram isso de onde? É que eles tinham a mesma fonte que Ellen White tinha, a Bíblia. Sabe por quê? Todos esses teólogos aqui ensinaram a mesma coisa que Ellen White ensinou e que os adventistas ensinam até hoje, que os evangélicos deixaram de lado. Eles tinham uma coisa: a palavra de Deus. Todos eles tinham a Bíblia. E é por isso que, lendo a Bíblia, eles chegaram a estas conclusões. Quem são eles? Expoentes, homens importantes, teólogos conhecidos e renomados. Eu não estou falando aqui de teólogos que a gente acha ali na esquina, não. Eu não estou falando aqui de teólogos recém-formados, homens que conheciam pouco. Eu falei aqui de gente que era doutor em divindade. Eu citei aqui grandes nomes do protestantismo. Agora a pergunta: por que os evangélicos e protestantes atuais abandonaram o que estes grandes homens do passado disseram? Porque é muito fácil acusar os adventistas e dizer: vocês são seguidores de Ellen White. E quando eu cito todos estes homens aqui, o que você me diz? Eles também eram seguidores de Ellen White? Bom, então o argumento de que os adventistas do sétimo dia acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus porque eles seguem Ellen White já se demonstrou um argumento fraco, um argumento falacioso. Vamos ao outro argumento. O outro argumento que é utilizado é que o arcanjo Miguel ele não pode ser Jesus porque ele é chamado de príncipe. Jesus nunca pode ser chamado de príncipe porque ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Sério? Parece que essas pessoas nunca leram a Bíblia. Quem argumenta desse jeito, sinceramente, eu não falo com um tom ofensivo, mas eu fico me perguntando, será que essa pessoa teve a coragem de ler a Bíblia toda? Quantos textos citam Jesus como príncipe?
Por exemplo, aqui em Daniel mesmo, capítulo 9, que é uma profecia messiânica, conhecida em todo o meio cristão, quando nós vamos aqui, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, em Daniel, capítulo 9, e o verso 27, diz aqui, olha, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, ou o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, aqui nós temos o príncipe. Lá no livro de Isaías, no capítulo 9, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, o verso 6, quando fala sobre Jesus, diz, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Quando em Daniel, capítulo 8, é mencionado ali as ações do chifre pequeno, diz que, no capítulo 8, deixa eu abrir aqui, Daniel, capítulo 8, verso 10 e 11, diz, olha, cresceu até atingir o exército dos céus. Tá? Então não é uma coisa da terra, esse chifre pequeno teve ações contra o exército dos céus. E das estrelas, e lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Ora, dizer que Jesus não é chamado príncipe na Bíblia é nunca ter lido a palavra de Deus. É nunca ter lido a palavra de Deus. Tá? Então esse argumento de que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus porque ele é príncipe é um argumento falacioso. Jesus também é chamado de príncipe em várias ocorrências bíblicas. Eu citei aqui apenas algumas, mas existem muitas outras. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 8, verso 25, no livro de Atos, capítulo 13, o verso 15, Atos, capítulo 5, verso 31, todas essas passagens falam que Jesus Cristo, ele é príncipe. Portanto, mais um argumento falacioso. Próximo argumento diz que Miguel, ele é um anjo, e um anjo é criatura. Jesus é criador. Como é que vocês podem dizer que o arcanjo Miguel é Jesus, se anjo é criatura? Eu considero este um dos argumentos mais fracos que alguém poderia trazer. O próprio John Gill já desqualificou esse argumento aí com aquele texto que eu li. Mas vamos lá. O arcanjo Miguel não pode ser considerado Jesus porque ele é um anjo. Esse é o mesmo argumento que os antitrinitarianos usam. Jesus não pode ser considerado Deus porque ele foi ser humano. Que coisa impressionante, não? O fato de Jesus ter vindo como ser humano nega a sua divindade? Ele deixa de ser Deus porque ele foi ser humano aqui na Terra? Não. Da mesma forma como ele assumia a forma do arcanjo Miguel no céu, não retira dele a sua divindade. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, Jesus ele veio à Terra, ele encarnou-se por uma necessidade para salvar o ser humano, por isso ele velou a sua divindade. Mas não tinha necessidade de Jesus ele ser ali o arcanjo Miguel, de ele ser um anjo lá no céu. Bom, quem está dizendo que não há necessidade é você. Mas você já parou para pensar que talvez a divindade, isto é, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em seus trabalhos, em suas funções, que cada um tem uma função diferente, você já parou para pensar se, peraí, a divindade então começou a exercer essas funções por causa do ser humano? Ou será que eles sempre desenvolveram seu ministério, as suas ações, independentemente da raça humana? Eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Será que Jesus foi assim uma coisa escolhida aleatoriamente? Os três se reuniram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem é que vai salvar o ser humano? Não, vai você. Não, vai você. Não, eu não. Não foi uma brincadeira, não foi um negócio tirado no zerinho ou um. Cada um já desempenha uma função dentro da divindade e a divindade não foi pega de surpresa. Jesus não encarnou porque, eu fui o mais votado para vir à Terra. Não. É porque ele, da divindade, era aquele que sempre estava como elo das criaturas com a divindade. Como é que Cristo salvaria o ser humano? Ele veio à Terra. Ele esteve entre nós como homem. Cristo é a ligação entre a humanidade e a divindade. Lá no céu, Cristo era a ligação entre os anjos e a divindade. Ué, mas qual era a necessidade se os anjos não tinham pecado ainda, não tinham caído ainda? A necessidade da divindade sempre está entre as suas criaturas. E qual é o problema de um ser da divindade ser aquele que sempre entre as suas criaturas
ele está presente? Qual é a aberração teológica nisso? Em dizer que Jesus Cristo era o ser divino, era o membro da divindade que está entre as suas criaturas. Não me admira que foi exatamente aquele que lá no céu viveu entre os anjos, como se fosse um deles, mas sendo o criador deles, ser aquele que veio à terra para viver entre nós como ser humano. Louvado seja Deus! Não foi uma coisa escolhida às pressas, não, Jesus, vamos escolher você aqui para ser aquele que vai representar a divindade lá na terra, você que vai encarnar. Não, ele já era sempre da divindade, pelo que nós percebemos no texto bíblico, pelo que nós observamos, e eu vou solidificar tudo isso que eu estou falando aqui quando nós analisarmos quem é o anjo do Senhor na Bíblia. Tá? Quem é o anjo do Senhor, que é o nosso próximo tópico. Então Jesus Cristo lá no céu, ele já vivia entre as suas criaturas, mas vivia com eles, como que fazendo a divindade ser plenamente compreendida, sendo entre eles o Deus em forma angelical, o arcanjo Miguel, o comandante das hostes celestiais, o comandante dos anjos celestiais, o Deus, vivendo entre eles como um anjo, um arcanjo, um comandante, fazendo a ligação entre criatura e criador. Aí o ser humano peca. Quem vem? Lógico, não podia ser outro. Tinha que ser aquele que sempre faz o elo da obra criada com o Criador. O Criador Jesus Cristo vem à Terra para se fazer homem. Jesus Cristo não é menos Deus, porque viveu entre os anjos como um deles, sendo o Criador de todos os anjos. Da mesma forma como ele não é menos Deus, porque viveu entre nós como ser humano, sendo o Criador de todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um membro da divindade, que sempre é o elo entre a criatura e o Criador. Bom, o último argumento que eles usam para dizer que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus é que em Judas 9 o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Claramente ele não tem autoridade para repreender. Será? Porque se fosse Jesus ele diria: eu te repreendo. Bom, eu queria dizer para você que o livro de Judas, no verso 9, ele parece ser um eco de Zacarias, do capítulo 3. Quando você lê Judas 9 e Zacarias 3, você vai perceber que os elementos ali, a fraseologia é praticamente idêntica. Eu quero ler com vocês, depois eu vou mostrar o texto hebraico para vocês, para que vocês possam acompanhar. Abra sua Bíblia aí em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou ler aqui na minha Bíblia e diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Grave esta informação: o anjo do Senhor. Será que é o arcanjo aqui? Quem é esse anjo do Senhor que aparece? Vamos ver? Então, ele estava diante do anjo do Senhor. Isto é claro. E Satanás estava à sua mão direita, a mão direita dele, para se lhe opor. Então nós temos ali o anjo do Senhor e Satanás na mão direita para se opor ao anjo do Senhor. Aí o verso 2 diz: mas o Senhor disse a Satanás, peraí, não era o anjo do Senhor, porque agora é o Senhor. E sabe o que é impressionante? Eu estou aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui, eu estou aqui com o meu Antigo Testamento interlinear, esse bem aqui, o Antigo Testamento interlinear, e eu vou jogar aí na tela para que você acompanhe o texto, a partir do verso 2, onde diz: Vaiomer Adonai el Hassatan, e disse o Senhor para Satanás, para o acusador, Ikar Adonai Beha Hassatan. Até aqui. Eu quero que você preste bem atenção onde tem o tetragrama aí, onde tem o YHWH, que é o nome sagrado. No verso 2, Vaiomer, e disse Adonai. Nós lemos assim, ou Yahweh, como alguns preferem, mas o texto diz assim, olha, e disse Adonai. Veja que no verso 1, na segunda linha aí, tem assim, olha, Lifne Malach Adonai, o mensageiro, perante o mensageiro do Senhor. Ou seja, mensageiro é anjo, a mesma palavra, Malach Adonai é anjo. Mensageiro do Senhor. Quem é esse mensageiro do Senhor? Bom, numa exegese simples, você vai perceber que a expressão Malach Adonai e Adonai são intercambiáveis.
Uma hora está falando do anjo do Senhor, outra hora diz que era o Senhor. Porque o texto, ele começa dizendo claramente, eu estou aqui com a minha Bíblia em português, o texto começa dizendo claramente o quê? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, então eu tenho aqui uma figura, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Tem uma segunda figura, o anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, e eu acho muito interessante porque aparece aqui o tetragrama, e o tetragrama aparece 2 vezes. O Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. E agora eu faço uma pergunta para você. Será que o Senhor, Jeová, Yahweh, como está aqui, o tetragrama, será que ele tem autoridade para repreender Satanás? O que você acha, sim ou não? Então, alguns usam o argumento falacioso de dizer que o arcanjo Miguel, ele não é Jesus, porque se for Jesus ele dizia, eu te repreendo. Mas aqui, o Senhor, e aqui é o tetragrama, o Senhor, Jeová, ele diz, o Senhor te repreende, e ele usa o outro tetragrama. O tetragrama é usado 2 vezes. É como se vai dizer assim, Jeová disse que Jeová te repreenda, o Adonai disse que Adonai te repreenda. Mas como assim? É como se fosse um membro da divindade. E qual é o membro que está aparecendo aqui no verso 1? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que é o Senhor. Por quê? Porque é Miguel, o anjo do Senhor? Porque é Jesus, o anjo do Senhor? Porque esse anjo do Senhor aqui é um ser divino? Então este anjo do Senhor diz para Satanás que o Senhor te repreenda. Mas quando fala no verso 1, fala o anjo do Senhor. Já no verso 2, usa 2 vezes o tetragrama, como eu mostrei para vocês, e você pode ver aí na imagem. E disse o Senhor, Vaiomer Adonai, El Hassatan, para Satanás, que o Senhor... Adonai, veja que repete Adonai, que o Senhor te repreenda. Então, 2 vezes aparece aí a palavra Adonai, o tetragrama. Yahweh, que o Senhor te repreenda. E disse Yahweh, ou Jeová, e disse o Senhor, e disse Jeová, que Jeová te repreenda. Então, mais um argumento falacioso. Se o arcanjo Miguel não pôde repreender porque ele não tinha autoridade, Jesus tinha, o que dizer do Senhor Jeová, que usou que o Senhor Jeová te repreenda? Argumento completamente falacioso. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu quero terminar esse meu vídeo fazendo esta análise. O anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Vamos dar uma passeada rápida no Antigo Testamento para nós encerrarmos esse vídeo? Ele já está bem grande, mas eu queria realmente que fosse um estudo sério sobre o assunto. Quero te convidar então para analisar algumas, eu não vou analisar exaustivamente todas as passagens em que o anjo do Senhor aparece, mas só para você perceber que o termo anjo do Senhor e Senhor, e eu falo aqui o tetragrama, são expressões intercambiáveis. Prova disso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Vou abrir aqui Gênesis capítulo 16, quando nós vamos ali na história de Agar, verso 10. Gênesis 16, verso 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Me responda com sinceridade. Qual é o anjo que pode fazer a descendência de alguém ser multiplicada sobre a terra? Porque essa expressão é idêntica à de Deus quando conversa com Abraão. Multiplicarei a tua descendência, farei a tua descendência grande sobre a terra. Será que esse anjo do Senhor aqui é apenas um anjo? Porque o anjo do Senhor ali não diz assim, olha Agar, o Senhor multiplicará a tua descendência. Não, diz, eu multiplicarei a tua descendência. Quem é este poderoso que pode multiplicar a descendência? Quem é esse anjo do Senhor? O próprio Senhor. Mas estamos falando de qual ser da divindade aqui? Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Vamos ver mais um texto aqui no próprio livro de Gênesis, no capítulo 22. Capítulo 22, no verso 15, diz assim, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Quem foi que bradou lá do céu? Quem foi? O anjo do Senhor. Preste bem atenção. O anjo do Senhor bradou a Abraão e disse, o que o anjo disse? Jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
Porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho. Uou! O anjo do Senhor aqui diz, olha, Abraão, eu jurei por mim mesmo. Quem está dizendo isso é o anjo do Senhor. Eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Eu estou dizendo para você, Abraão. Eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. E aí então, o que mais o anjo do Senhor diz? Que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Que coisa impressionante. Quem é esse anjo do Senhor que aparece aqui? Vamos para Êxodo capítulo 3. Êxodo ali no capítulo 3. Nós temos a visão da sarça ardente, não é? Em Êxodo capítulo 3 nós temos a visão da sarça ardente. E aqui no verso 2 nós temos o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça se ardia no fogo, mas não se consumia. Então preste atenção no detalhe. Quem é que está aparecendo aqui para Moisés na sarça? O anjo do Senhor. O texto é claro. Malach Adonai. O anjo do Senhor está aparecendo aqui para Moisés. Verso 3. Então disse consigo, eu vou olhar para lá, me virarei para lá para ver esta grande maravilha, porque esta sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Uou! Quem foi que apareceu na sarça? O texto diz o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Mas percebe como a expressão anjo do Senhor e o próprio Senhor é intercambiável? Por que diz o anjo do Senhor ou então o próprio Senhor? Porque o anjo do Senhor é o Senhor. E quem é da divindade que é chamado anjo do Senhor? Quem é esse anjo do Senhor? A não ser o arcanjo Miguel, o Senhor Jesus Cristo. Um membro da divindade aqui é chamado anjo do Senhor, que também é chamado de Senhor. O próprio texto é claro. O texto está dizendo claramente que foi o anjo do Senhor que foi a sarça. E aí quando Moisés diz, deixa eu olhar aqui para ver, aí o Senhor diz, não olhe para cá não chegue cá não. Peraí, era o anjo do Senhor ou era o Senhor? É que o anjo do Senhor é o Senhor. Vamos ver mais um texto, Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2 e o verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o anjo que fez uma aliança com o povo de Israel? Me diga aí, foi Gabriel? Qual foi o anjo que fez uma aliança com o povo? Porque o anjo do Senhor apareceu dizendo assim, olha, fiz uma aliança. Tem mais. O anjo do Senhor aqui diz o que claramente? Eu vos fiz subir da terra do Egito. Pera aí, quem foi esse anjo que fez o povo sair do Egito? Foi o anjo Gabriel? Foi qual anjo? Que tirou o povo do Egito com mão forte, com braço estendido. O anjo do Senhor aqui não é outro, a não ser o próprio Senhor. Eu não posso entender que esse anjo do Senhor aqui seja um anjo mesmo. E qualquer teólogo sério, grave o que eu estou dizendo, é isso mesmo. Qualquer teólogo sério sabe que o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Que o anjo do Senhor é uma referência a uma pessoa da divindade. E por que então chamado de anjo? É o arcanjo Miguel? É nítida a comparação? É só você ver quem é o anjo do Senhor em Zacarias e que ele diz, o Senhor te repreenda, e você vai lá para Judas 9 e tem ali agora Miguel e diz, o Senhor te repreenda. A mesma coisa, um evento muito, a fraseologia muito igual. Eu percebo nitidamente que o anjo do Senhor cá em Zacarias é o mesmo Miguel cá em Judas 9. E a prova de que o anjo do Senhor é o próprio Senhor, eu estou dando aqui com vários textos. Mas não parei ainda não, calma, tem mais. Eu li aqui Juízes, onde diz que eu vos tirei da terra do Egito, eu vos fiz sair da terra do Egito, mas quando você vai em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, no verso logo inicial, antes de dar os 10 mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O Senhor Deus é esse anjo do Senhor que aparece em Juízes, capítulo 2. Agora vá para Juízes, capítulo 6, verso 11.
Juízes capítulo 6, o verso 11 diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Agora vamos ver o verso 14. E diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse... Espera aí, quem estava lá era o anjo do Senhor ou era o Senhor? Se você lê, é porque eu estou pulando aqui, mas você pode ler tranquilamente em casa, detalhadamente. Diz que o anjo do Senhor aparece para ele. E aí no verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel. Peraí, quem estava ali era o anjo do Senhor ou era o Senhor? E aqui o Senhor é o tetragrama? Peraí, então o anjo do Senhor que apareceu para Gideão é o próprio Senhor? É o próprio Senhor. Porque o texto em nenhum momento diz que apareceu o anjo do Senhor para Gideão. Aí saiu o anjo do Senhor e veio depois o Senhor. Não existe, isso aí seria uma forçação de texto absurda. O texto diz nitidamente que o anjo do Senhor veio e se assentou, e disse, e o Senhor olhou para Gideão. Quer dizer, o próprio anjo do Senhor é o Senhor. Está claro? Está aqui, verso 14. Juízes agora, capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Juízes. Nós vamos ver novamente aqui o anjo do Senhor e o termo Senhor sendo intercambiável, né? Pode usar um ou usar o outro, tanto faz, trata-se do mesmo ser. Juízes aqui no capítulo 13 e o verso 3 diz assim: E apareceu o anjo do Senhor, está falando aqui da mãe de Sansão, de Manoá, enfim. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Muito bem. Então, o anjo do Senhor é que aparece. A visão aqui foi para a mãe de Sansão, não é? Para a esposa de Manoá. Manoá não estava presente. Ele disse: Senhor, por favor, eu rogo que apareça também para mim, verso 8 e tal. E quando a gente vai no verso 13, o Senhor aparece, mas quem é que aparece aqui? O anjo do Senhor novamente. Verso 13. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. E o verso 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a palavra nós te honremos? Aí Manoá diz: olha, eu quero saber o teu nome. Quem é o Senhor? Quem é esse anjo do Senhor? Como é o seu nome? Aí no verso 18 diz assim: respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Maravilhoso. Aí vai para Isaías 6. Um menino vos nasceu e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é esse anjo do Senhor que é chamado de maravilhoso? Porque eu não me lembro de nenhum anjo ser chamado de maravilhoso. Eu não me lembro na Bíblia de chamar Gabriel de maravilhoso ou qualquer outro anjo de maravilhoso. Você é o maravilhoso, não. O único na Bíblia anjo do Senhor que é chamado de maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Não existe outro. Vamos agora ver o último texto sobre o anjo do Senhor que está lá no livro de Josué. Volta um aí. Volta um livro na Bíblia aí. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, verso 13. Diz o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem é este homem aqui, parecendo um soldado? Respondeu ele e disse: não, eu sou o príncipe, príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Agora preste atenção no detalhe. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Não está falando de prestar uma reverência assim, como cumprimentando, né? Opa, não. Ele se prostra e o adora. Então prostrou Josué o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Gente, não precisa você ser teólogo para você entender o que está acontecendo aqui, não.
Não precisa você ser um erudito para você entender o que está acontecendo aqui, não. Aparece uma figura, um anjo do Senhor ali, aparece o príncipe do exército do Senhor, mas agora numa forma humana, como se fosse um soldado com uma espada na mão. E este anjo do Senhor aparece. E aí Josué pergunta: ei, você é dos nossos? Você é um inimigo? Quem é você? E aí o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, responde: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí Josué se prostra e adora. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando João, lá no livro de Apocalipse, esteve diante de um anjo, e um anjo tão poderoso, e João ali se ajoelhou, o que o anjo disse? Levante-se, eu sou servo teu e dos teus irmãos, adora somente a Deus. Porque aquele príncipe do exército do Senhor. E quem é chamado de príncipe na Bíblia? Miguel. Miguel. Por que aquele príncipe não disse assim: olha, não me adore não, adora só a Deus, eu sou só um príncipe? Porque o príncipe do exército do Senhor aceitou a adoração. Sabe por quê? Porque o príncipe do exército do Senhor é o anjo do Senhor. Porque o príncipe do exército do Senhor é o arcanjo Miguel. Porque o príncipe do exército do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor. Ele pode ser adorado. Por isso Josué o adorou e ele não o repreendeu. Ele é o príncipe do exército do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Está provado pela palavra de Deus. Eu não estou usando, não usei Ellen White hora nenhuma. Está provado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, que o arcanjo Miguel é o anjo do Senhor e que o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Ele é Deus. Portanto, negar que Miguel é o Senhor Jesus Cristo é ir contra a Bíblia, é ir contra a palavra do Senhor, é ir contra todos os grandes teólogos ou grande parte dos teólogos que já disseram isso e que nunca foram adventistas. Uma outra passagem interessante está aqui no livro de João, no capítulo 5 e o verso 25. Vou ler aqui com vocês, João, capítulo 5 e o verso 25. E diz assim, olha, deixa eu só achar aqui. Pronto, João 5, 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem sairão, ressuscitarão. Olha só. E os que ouvirem viverão. Então, aqui é a voz de Jesus, a voz do Filho de Deus. Eles vão ouvir e vão ressuscitar. Mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu queria ler esse texto com vocês. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui em Tessalonicenses diz que é a voz do arcanjo, mas Jesus diz que é a voz do Filho de Deus, que vai ser ressoada e os mortos vão reviver. E aí? Quem é o arcanjo? É Jesus. A voz do arcanjo vai ressoar e vai ressuscitar os mortos. E aí Jesus diz, lá em João 5, que é a voz dele que os mortos ressuscitarão. A voz de Cristo ressuscitará todos os mortos. E 1 Tessalonicenses, a voz do arcanjo. Portanto, o arcanjo é o próprio Jesus. Meu querido irmão, você que é adventista, quando alguém chegar para você dizendo que o arcanjo Miguel não é o Senhor Jesus Cristo porque eu vi esse argumento, mostra esse vídeo para ele. E você, meu querido irmão evangélico, que até hoje achava que o arcanjo Miguel era um ser qualquer, um anjo, uma criatura, repense, releia a sua Bíblia, mas leia com muita atenção e com oração. Busque saber quem é esse anjo do Senhor. Procure ver a relação que existe entre o anjo do Senhor de Zacarias e o evento de Judas 9. Porque cá em Zacarias fala que é o anjo do Senhor, depois fala que é o próprio Senhor, e a fraseologia mesma, que o Senhor te repreenda. Aí você vai para Judas 9, ali é Miguel, que é um anjo do Senhor, e lá diz que o Senhor te repreenda da mesma forma. Portanto, biblicamente falando, exegeticamente falando, teologicamente falando, o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo, está provado na palavra do Senhor. Não se permita ser enganado. Eu espero que esse vídeo seja uma bênção. E eu quero te fazer um pedido. Espalhe esse vídeo para todo mundo. Manda para os seus amigos. Manda para todos aqueles que vivem criticando a igreja adventista e dizendo que a nossa doutrina não é bíblica. Manda para eles. Eu tenho certeza que vai ajudar. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.